Pronto. Karine, bom dia. Tudo bem? Fala, Caio, bom dia. Deixa eu só escrever aqui, pessoal, Peraí que agora está chegando todo mundo. Bom dia, Júlia. Deixa eu colocar aqui só o formulário para a gente e vou autorizando aqui o pessoal. Érica, bom dia. Agora eu vou botar a fórmula. Pessoal, formulário de PA. De PA, o que é interessante a gente saber, o que a gente precisa saber para resolver essas questões de hoje. Lembrando que hoje é uma aula, tá, com as dúvidas que vocês me mandaram. Acredito que eu vou consumir aqui todo o nosso tempo de aula fazendo exercício. Tá? Fórmula de PA. Primeiro tem um termo geral, né? A n é igual a 1 mais n menos 1 vezes a razão. Se você não quiser começar do A1, você pode começar do AP, desde que você faça n menos p vezes a razão. Lembrando sempre, pessoal, que o número que multiplica a razão é a diferença entre as posições, né? O número que multiplica a razão é a diferença entre as posições. E aí a gente tinha a soma dos termos, né? Dos n termos, que era o primeiro mais o último, vezes a quantidade de termos sobre 2. Tá? Isso é o que a gente tinha de fórmula. E depois tinha alguns detalhes aqui, não é? Quando a gente tinha 3 termos em PA, o dobro do termo central é igual à soma dos vizinhos. E uma maneira inteligente da gente escrever 3 termos em PA era escrever como x menos r, x e x mais r. Essa maneira inteligente, pessoal, ela não se limita a 3 termos. Você pode escrever qualquer quantidade de termos de uma maneira inteligente. A maneira ela vai ser chamada de inteligente se você somar tudo e cancelar a razão. Por exemplo, ó, como é que eu vou escrever aqui 5 termos em PA? Você vai escrever x menos 2, x menos r, x, x mais r e x mais 2r. Então aqui a gente arrumou um jeito de escrever 5 termos em PA. Tá certo? Milena, bom dia. Então aqui estão as nossas formulinhas aqui, os nossos conceitos que a gente precisa usar, tá? E é claro, lembrando sempre, pessoal, que a soma de 2 termos em PA é igual à soma de outros 2 termos em PA se a soma dessas posições for igual. Ou seja, AX mais AY é igual a AK mais AW, desde que X mais Y seja igual a W mais K. Por exemplo, o A10 mais o A5 ele é igual ao A3 mais o A12, porque a soma das posições aqui dos dois lados dá 15, certo? Então, com esses conceitos que a gente vai resolver as questões de hoje. Alguns de vocês me mandaram as questões duplicadas, né? Ou seja, tinham as mesmas dúvidas, mas eu coloquei todas que vocês me mandaram aqui. Então, questão número 17, tá? Ao elaborar um programa de condicionamento para um atleta, um preparador físico estipula que ele deve correr 1.000 metros no primeiro dia e nos dias seguintes 200 metros a mais do que correu no dia anterior. O treinador deseja que ao final dos dias de treinamento o atleta tenha percorrido, em média, 1.700 metros por dia. Esse atleta deve participar desse programa por... Bom, essa questão dava para fazer na mão, tá? Por causa do gabarito, você ia fazendo na mão e ver qual média dava 1.700. Só que a gente não vai fazer dessa forma, tá? Porque vamos supor que fosse uma quantidade muito grande para você fazer na mão. Então a gente precisa estabelecer uma maneira de resolver sem ser braçal, né? Então, pessoal, a nossa sequência aqui, ela começa no 1.000. Coisa nessa caneta aqui. Só me falta essa, parar de funcionar. E nos dias seguintes, 200 metros a mais. Então ele corre 1.000, 1.200, 1.400 e vai embora. Tá?
Ou seja, no último dia que ele for correr, que eu vou representar por AN, já que isso é uma PA, eu consigo determinar usando a fórmula da PA, não é? AN igual a 1 mais N menos 1 vezes a razão. Ó, o A1 é 1000 e a razão aqui é 200, porque fica aumentando de 200 em 200. Então, a N vai ser 1000 mais 200N menos 200. Nosso AN vai ser 800 mais 200N. Esse é o nosso AN. O que é a média, pessoal? Média é quando a gente soma tudo e divide pela quantidade de termos. Então, esse 1.700 é quando você soma todos esses N caras, que eu não sei a quantidade, e divide pela quantidade deles. Tá? Deixa eu só botar um N mais bonitinho aqui. Então, a média é exatamente isso, pessoal. É a soma de todo mundo dividido pela quantidade de termos, né? Vamos supor, se aqui tivessem 10 termos, seria a soma dos 10 termos dividido por 10. Aí você obtém a média, tá? Acontece que a soma é a soma de uma PA, que é o A1, que é 1000, mais o AN, que é 800 mais 200N, vezes N sobre 2. Isso aqui, pessoal, vai dar 1.800 mais 200N vezes N sobre 2. Se a gente simplificar todo mundo por 200, por 2, perdão, aqui vai dar 900 e aqui vai dar 100, né? E passando para cá, eu vou ficar com 1.700, vou multiplicar esse N cruzado já, tá? Igual a soma. E a soma seria 900 mais 100N vezes N. Cancela N com N, tá? Passo 900 para lá, fica 800 igual a 100N, N é igual a 8. Tá? Então, basicamente, o que resolvia a questão era você escrever isso aqui, ó, tá? A média é a soma dividido pela quantidade de termos. E a soma é a soma de uma PA, tá? É a soma da PA, é o primeiro mais o último, vezes a quantidade de termos sobre 2. Quem perguntou essa questão entendeu o que eu fiz? Entendi, eu tinha feito na mão mesmo. Tá. Porque você me mandou umas questões nessa área que você falou, ó, fiz na mão, mas queria saber como é que era, né? A solução geral. Tá, beleza. Foi como eu falei. O gabarito é muito pequeno, dá para fazer na mão. Mas é importante que vocês saibam resolver sem ser na mão, né? Para questões maiores. O Enem, gente, isso é importante, quem for fazer o Enem. O Enem, apesar dele não repetir a questão, ele repete o raciocínio, tá? Então não se surpreendam se aparecer essa questão, tá? Só que em vez de ser 80 dias, né? Então a mecânica vai ser a mesma, mas não vai dar para fazer na mão. Questão 20. Uma farmácia recebeu 15 frascos de um remédio. De acordo com os rótulos, cada frasco contém 200 comprimidos e cada comprimido tem uma massa igual a 20 gramas. Admita que um dos frascos contém a quantidade indicada de comprimidos, mas que cada um desses comprimidos tenha 30 miligramas. Para identificar esse frasco cujo rótulo está errado, são utilizados os seguintes procedimentos. Numeram-se os frascos de 1 a 15. Retira-se de cada frasco a quantidade de comprimidos correspondente à sua numeração. Verifica-se usando uma balança que a massa total dos comprimidos retirados é de 2.540 miligramas. A numeração do frasco que contém os comprimidos mais pesados é... Bom, então lança o seguinte, pessoal. Aqui eu vou colocar os potinhos, tá? Aqui é o potinho número 1, aqui é o potinho número 2, até o potinho, frasco, né? Número 15. O que ele está falando é o seguinte, ele vai numerar esses frascos, né? Cada frasco contém 200 comprimidos, só que a gente vai pegar a quantidade de comprimidos correspondente à numeração de cada frasco. Ou seja, daqui a gente vai pegar um comprimido, daqui a gente vai pegar 2, do outro a gente vai pegar 3, até o último, que eu vou pegar 15 comprimidos, certo? O lance é o seguinte, se esses comprimidos, tá?
tivessem com a massa correta, tá, de 20 gramas, 20 miligramas, perdão, se eles tivessem com a massa correta, o peso total aqui do potinho número 1 seria 20 miligramas, do potinho número 2 seria 40 miligramas, né? E do potinho número 15 seria de 300 miligramas. Vamos ver quanto dá a soma disso tudo? Isso aqui é a soma de uma PA, não é? Vai aumentando de 20 em 20. Vamos ver quanto dá a soma. Simples, é só usar a fórmula da soma dos 15 termos. Vai ser o A1 mais o A15 vezes 15 sobre 2, tá? Vai dar 160 vezes 15, vai dar 240, 2.400 miligramas. Então, essa soma dá 2.400 miligramas. Só que ele falou que a massa total dos comprimidos é de 2.540 miligramas. Ou seja, eu tenho um excesso... Eita! Eu tenho um excesso de 140 miligramas. Por quê? Se ninguém tivesse com uma massa maior, né, se a massa de todo mundo tivesse correta, eu teria que encontrar esse valor aqui, 2.400 miligramas. Só que eu encontrei 2.540. Então tem 140 miligramas a mais. Como o peso dos comprimidos errados vale 30 miligramas, existe uma diferença de 10 miligramas entre o comprimido correto e o comprimido errado, né? Então, eu concluo que são 14 comprimidos errados. Porque se eu tenho 10 miligramas de diferença, e se eu dividir isso aqui por 10 miligramas, eu vou encontrar o total de 14, tá? Eu vou encontrar um total aqui de 14. Então, eu tenho 14 comprimidos com peso errado, tá? Então, eu suponho que eles tenham vindo do pote 14, porque foi do pote 14 que eu tirei 14 comprimidos. Quem perguntou essa questão entendeu o que eu fiz? Entendi, eu tava tentando jogar na fórmula esse 140. Mas você entendeu aí, Sara, qual era o raciocínio? Uhum. Se alguém... Eu não estou direcionando só a quem tinha dúvida, tá? Se alguém não tiver entendido o que eu fiz, pode ficar à vontade aqui para perguntar, tá, pessoal? Eu não entendi por que você dividiu por 10. Milena, que tá falando? Isso. Ô, Milena, você entendeu 140 miligramas? Entendi. Você só não entendeu de onde veio 10, foi isso? Foi. Ó, esse aqui é o comprimido certo, com 20 miligramas. Aí tem um potinho que tá com comprimido grandão, tá errado, tá com 30. Né? Eu não tenho 140 miligramas a mais? Aham. Ia ter? Cada comprimido errado não pesa 10 miligramas a mais? Ah, tá, entendi. Então Nossa, tenho não tinha 14, pensado nisso. eu tenho 14 desses errados, entendeu? Entendi. Ô, Leandro, só uma pergunta. Se jogasse na fórmula de AN, dava certo? Ou só desse jeito aí mesmo? Usando o quê? Botando o AN como 140, o A1 como 20. Não, Mas aí não 140, errado, né? o 140 ele não participa da sequência porque ele é uma massa em excesso. Tá? A única coisa que você tinha que usar de PA aqui era a soma para achar o 2.400. O resto era raciocínio, entendeu? O raciocínio de PA acaba quando você acha o 2.400. Daqui para frente é raciocínio lógico. Tá bom. Tá bom? Deixa eu ir para a próxima, que é a do rolo de papel. Vou pegar uma água aqui atrás. Rapidinho. Um monte de água separada aqui para eu não ter que perder tempo. Pessoal, vamos lá. O cilindro de papelão central de uma fita crepe tem raio externo de 3 centímetros. A fita tem espessura de 0,01 centímetros e dá 100 voltas completas. Considerando que a cada volta o raio externo do rolo é aumentado no valor da espessura da fita, o comprimento total da fita é de aproximadamente... Vamos lá, pessoal. No começo, a gente parte aqui de um círculo, tá? A gente parte aqui de um círculo
O papel, esse papel oco, tá? Ele tem raio de 3 centímetros. Na primeira voltinha de papel, ele fica com um raio de 3,01. Tá? Esse aqui é o raio da primeira voltinha. Na segunda voltinha, cresce um pouco. Cada volta tem 0,01 centímetros de espessura. Quando ele dá mais uma volta, ele cresce mais um bocadinho. Ele fica com 3,02. Até ele dá a última volta, né? Porque são 100 voltas completas, tá? Se você pegar isso aqui e multiplicar por 100, vai dar 1 centímetro. Então, ele termina com 4 centímetros. Ele começa com 3,01, tá? E ele termina com 4 centímetros, tá bom? O que a gente tem que fazer? A gente tem que somar todos esses comprimentos, né? A gente tem que somar esse comprimento aqui, que é 2πr, mais esse comprimento, que é 2πr, mais esse último comprimento, que é 2πr. Porque lembrando, pessoal, o comprimento da circunferência vale 2πr. Esse é o nosso comprimento. Tranquilo? Beleza? Então é o seguinte, se eu quiser fazer essa soma, eu posso colocar o 2π em evidência. E fica 2π que multiplica 3,01 mais 3,02 até o 4. É claro, pessoal, que é inviável a gente fazer essa soma na mão, né? A gente vai ter que usar PA. Então, essa soma, eu vou fazer só o que está entre parênteses e colocar o 2π depois. Então, essa soma desses 100 termos vai ser o A1, que é 3,01, mais o A100, que é o 4, vezes a quantidade de termos, que é 100, sobre 2. Lembrando que a gente está usando a fórmula da soma, que é essa aqui, né? É o primeiro mais o último, vezes a quantidade de termos sobre 2. Se a gente fizer essa sominha aqui, vai dar 7,01 e cancelando 100 com 2 dá 50. Pessoal, como ele quer aproximadamente, se eu aproximar 7,01 para 7, eu não vou perder muito em precisão, né? Então isso aqui dá aproximadamente 350 centímetros, tá? 350 centímetros. E aí... a gente vai fazer 2π vezes 350 centímetros, que vai dar 700π centímetros. Ele manda trocar o π por 3,14, tá? Aí, se você colocar o π valendo 3, pode ser que você perca um pouco em aproximação. Aí eu vou fazer 700 vezes 3,14, tá? Esses dois zeros aqui eu vou andar com a vírgula duas casas, então vai ser 314 vezes 7, né? Aqui vai dar 98, vai dar 2.198 centímetros. Passando para metro, é só dividir por 100. 21,98 metros, tá? Como eu aproximei esse 7,01 para baixo, com certeza chegou bem perto de 22, né? Então a gente pode marcar confortavelmente aqui que a resposta é 22 metros, tá? Então o segredo era você ver que isso era uma PA, tá? Cuja razão é 0,01, porque a cada volta a espessura, ou seja, o novo raio vai aumentando 0,01 centímetro. Quem perguntou essa questão entendeu o que foi feito? Sim, entendi. Alguém quer perguntar alguma coisa? Alguém não entendeu o que eu fiz aí? Pois eu vou colocar isso lá na plataforma, tá? Eu vou passar a colocar em PDF na plataforma, porque eu estava colocando em PowerPoint, e aí se eu usar uma fonte que vocês não têm no Word de vocês, fica desformatado. Então estava dando esse problema. Então a partir de agora eu vou salvar tudo em PDF. Se alguém estiver acessando algum material desformatado, me avisa que eu substituo, porque eu tenho tudo isso salvo. Vamos à próxima. Questão 5. Tá? Observe o padrão da sequência de figuras. Figura 1, 2, 3 e 4. Mantido o padrão, essas questões de padrão são muito importantes, hein?
Mantido o padrão, a figura que terá a quantidade de bolas brancas superando a de bolas verdes em 286 será de número... Deixa eu ver se eu consigo diminuir aqui o tamanho disso, para me dar mais espaço para resolver. Vamos lá. Pessoal, aqui é o seguinte, ó. Eu vou montar para vocês, tá, a sequência que corresponde à bolinha preta. A bolinha preta eu começo com 4, né? 4, depois eu tenho 6, depois eu tenho 8, depois eu tenho 10 e vai embora. A bolinha vazada, a bolinha que é branca, a sequência dela é 1, 4, 9, 16 e vai embora. O lance é o seguinte, eu vou determinar a expressão do último termo de cada uma dessas sequências, tá? Por quê? A diferença entre esses últimos termos tem que ser 286. Aí eu vou chegar na resposta certa. Bom, para eu determinar, eu vou chamar essa sequência aqui de sequência A e essa aqui de sequência B. Então eu vou achar aqui o AN e vou achar aqui o BN. Essa sequência de cima, pessoal, ela é uma PA de razão 2, não é? Então isso aqui é uma PA de razão 2. Então o AN é igual a 1 mais N menos 1 vezes a razão. O AN vai ser o A1, que é 4, mais N menos 1 vezes 2. Aqui o nosso AN é 4 mais 2N menos 2. A gente tem o AN como 2 mais 2N. Tá? Então, o enésimo termo dessa sequência A, que é a sequência de cima, vale 2 mais 2N. E o enésimo termo da sequência B é N ao quadrado. É simples, porque essa sequência aqui ó, é 1 ao quadrado, 2 ao quadrado, 3 ao quadrado, 4 ao quadrado, e lá no final vai ter o N ao quadrado. Né? Em algum momento vai ter o N ao quadrado. O que ele está falando é o seguinte, tá? A quantidade de bolas brancas vai superar de bolas... Eles falam que é verde isso, né? Enfim, como a gente não está sem cor aqui, a quantidade de bolas brancas vai superar a quantidade de bolas verdes em 286. Então, o que ele está falando é que esse BN menos o AN vai dar 286. Ou seja, N ao quadrado menos 2 mais 2N igual a 286. Vai ficar N ao quadrado menos 2N. Vai ficar menos 2 aqui e passo o 286 para cá. Vai ficar menos 288 igual a zero. Tá? Eu vou fazer isso aqui por soma e produto. Tá? Vai dar soma 2, produto, só por causa do espaço. Tá? Produto menos 288. Tá? As raízes são 18 e menos 16. Essas são as raízes. 18 e menos 16. Ou se faz por Bhaskara, tá bom, pessoal? Mas o lance, tá? O que resolve a questão é você montar a expressão do enésimo termo da sequência de bolinha preta, que no caso do exercício devia ser colorido, né? Devia ser verde, e montar a sequência das bolinhas brancas. E, obviamente, é a branca, ele nem precisava falar que era branca menos a preta, né? Porque, obviamente, o número de brancas, já, à medida que a figura aumenta, ele fica muito maior do que de bolinhas pretas. Então, era para fazer a sequência B menos a sequência A, dando 286. E aí você chega em 18 no gabarito. Quem perguntou essa questão aí, entendeu? Eu fiz na mão essa questão também, mas eu tava tentando fazer uma PA, porque essa branca é de segunda ordem, né? Eu tava tentando botar os termos em função disso, mas não deu certo. Mas é mais fácil você escrever, você falou, faz sentido, mas é mais fácil você escrever que é o quadrado dessa turma, tá bom, Sara? Tá bom. Tá. Na mão, tu deve ter tido um pouquinho de trabalho, né? Tive, eu fiz caso por caso, aí eu fui fazendo as contas. Tá ótimo, beleza. Alguém quer perguntar alguma coisa sobre essa questão, pessoal? Alguém não entendeu o que foi feito aí? Então vamos para a próxima. 32. De uma progressão aritmética AN de razão R, sabe-se que o oitavo termo é 16 e o 14º vale 4. Seja Sn a soma dos n primeiros termos de AN, o menor valor de n de modo que Sn igual a 220 é... Vamos lá.
Ele fala aqui que o oitavo termo vale 16 e o 14º termo vale 4. Só com isso aí eu consigo achar a razão, né? Como é que eu consigo achar a razão? Usando essa ideia aqui de PA, né? A N é igual a P mais N menos P vezes a razão. Ou seja, eu posso dizer que o 14º termo é o oitavo termo mais 6 vezes a razão. Isso significa que se eu quiser chegar no 14º termo partindo do oitavo, basta eu andar com a razão 6 casas, né? Basta eu somar a razão 6 vezes. O 14º termo dá 4, o oitavo dá 16, mais 6R, menos 12 igual a 6R, e a razão, pessoal, como era de se esperar, vale menos 2. A razão vale menos 2. Como na fórmula da soma, pessoal, preciso do A1 e do AN, eu vou achar o A1 aqui, tá? Eu vou dizer que o A8 é igual ao A1 mais 7R. Então, o oitavo termo, que é 16, é igual ao primeiro, que eu não sei, mais 7 vezes a razão. Vai ficar 16 igual a A1 menos 14. O A1 dá 30. Agora eu vou aplicar a fórmula da soma. Então, vai ficar Sn igual a A1 mais AN vezes N sobre 2. O Sn, ou seja, a soma dá 220, o A1 dá 30, o AN, pessoal, vai ficar A1 mais N menos 1 vezes a razão, que é menos 2. Tá? O AN vai ser 30 menos 2N mais 2. O AN é 32 menos 2N. Então, vai ser 32 menos 2N vezes N sobre 2. Você pode mandar esse... Tá, não precisa por enquanto não. Vai ficar 62 menos 2N vezes N sobre 2. Tá? Eu posso cancelar por 2, vai ficar 31 menos N vezes N. Vai ficar 220 igual a 31N menos N ao quadrado. E vou passar para lá, vai virar uma equação do segundo grau, N ao quadrado menos 31N mais 220 igual a 0. Você pode fazer por Bhaskara, vai perder um tempo enorme, ou por soma e produto. A soma aqui, deixa eu botar de outra cor a soma e produto. A soma aqui dá 31, o produto dá 220, as raízes são 11 e 20. Essa questão tem duas respostas, tá? 11 e 20. As duas servem, só que ele quer o menor valor de N. Por isso que o gabarito é 11. Tá? Letra B de bola. Quem perguntou essa questão entendeu o que eu fiz? Entendi. Eu me enrolei para achar a razão mesmo, mas entendi. Entendeu a ideia aí, Tainá? Aham. Alguém quer perguntar alguma coisa sobre essa, pessoal? Então vamos lá. 33. Se A1, A2, A3, A7 são os ângulos internos do heptágono convexo, e se as medidas desses ângulos formam nessa ordem uma progressão aritmética, então a medida em graus do ângulo A4 é um número... Ô, Caio, tá aí? Aham, tô. Heptágono são quantos lados? 7. 7 lados. Tá, 7 te lembra alguma coisa, hepta? Lembra. Te lembra hexa ou hepta? Exo. É verdade. Vocês vão morrer com esse negócio, cara. Heptágono, rumo ao octa, meu irmão. Mengão rumo ao octa. Vamos lá. É mesmo. O lance é o seguinte, pessoal. Existe uma fórmula para a gente determinar a soma dos ângulos internos de um triângulo. De um polígono qualquer, tá? Baseado no conceito do triângulo. Deixa eu só mostrar uma coisa para vocês aqui, já que as dúvidas estão rendendo. Aqui a gente tem um triângulo, eu vou colocar um triângulo qualquer aqui, só para vocês verem que não necessariamente, tá? Tem que ser um triângulo equilátero
o que eu vou mostrar para vocês. E deixa eu fazer uma parada aqui. Rapidinho, pra vocês verem aqui. Porque muita gente sabe que a soma dos ângulos de um triângulo dá 180, mas não sabe por quê. Ah, porque Deus quis assim, né? Na matemática as coisas não são assim. Deus colocou as formas para a gente descobrir. Então vamos lá. Deixa eu colocar esse triângulo aqui vazadinho. Pronto. Então com um preenchimentozinho bem clarinho para facilitar. Pessoal, ó, por que a soma dos ângulos internos de um triângulo dá 180? É importante vocês saberem isso. Se esse ângulo aqui dá alfa, tá? Aqui também é alfa. Se esse ângulo é beta, aqui também é beta. Né? Paralelas cortadas por uma transversal. E se aqui é θ, aqui oposto pelo vértice também é θ. Então acaba que alfa mais beta mais θ forma um ângulo raso. E o ângulo raso é 180 graus. Por isso que a soma dos ângulos internos de um triângulo dá 180 graus. Tá bom? Baseado nesse conceito, quando a gente pega um polígono de 7 lados, que é o caso do heptágono, 1, 2, 3, 4, 5, 6, pronto. Não precisa ser um heptágono regular, tá? É um polígono de 7 lados aleatório. Ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Isso aí que eu desenhei para vocês, tá? É um heptágono. E o que é um heptágono convexo? Qual é a diferença entre uma figura côncava e uma figura convexa? Eu vou desenhar para vocês, ó, um quadrilátero côncavo e um quadrilátero convexo. Essa figura aqui de cima, apesar de ser bizarra, ela é um quadrilátero, tem 4 lados, só que ele é côncavo. A figura côncava, tá? Existe uma reta, tá? Que consegue atravessar a figura, ela sai da figura e volta. Tá? Ou seja, isso acontece. É a definição mais simples de figura côncava e convexa, tá? Se você conseguir encontrar uma reta que entre na figura, saia e entre de novo, essa figura é côncava. Tá bom? Ou se você conseguir encontrar um ângulo interno maior do que 180 graus, que é esse cara aqui, ó. Encontrou um ângulo interno maior do que 180 graus, a figura é côncava, tá? Na figura convexa, todos os ângulos internos são menores do que 180 graus, tá? E não existe nenhuma reta que consiga entrar na figura, sair e entrar de novo. Tá? Então, ou você define pelo ângulo ou por essa questão da reta. A geometria que a gente estuda é a geometria das figuras, as fórmulas, né, são das figuras convexas. Então, não se preocupem com o fato de ser côncavo ou convexo, porque as fórmulas são aplicadas para as figuras convexas. O lance é o seguinte, pessoal. Se a gente partir desse vértice aqui, que é um vértice aleatório, eu consigo traçar 1, 2, 3, 4, e dividir em 1, 2, 3, 4, 5 triângulos. Tá? Ou seja, a partir de qualquer vértice, você consegue dividir o heptágono em 5 triângulos. Por isso que a soma dos ângulos internos de um heptágono é 180 graus vezes 5. Tá? Que na verdade dá 900 graus. Este número 5, vocês aprenderam na escola, no ensino fundamental, como número de lados menos 2, tá? Porque desse vértice aqui, eu só não consigo fazer um triângulo ligando com esse, nem com esse aqui do lado. Ou seja, eu só consigo produzir n menos 2 triângulos, tá? Ou seja, se você pegar um polígono de 20 vértices, você só vai conseguir produzir 18 triângulos. Um polígono com 5 vértices, você só vai conseguir produzir 3 triângulos. Como a soma dos ângulos internos de um triângulo dá 180, é 180 vezes n menos 2. Tá certo? Então a soma dos ângulos internos de um heptágono dá 900. E aí você tem 7 ângulos, né? Porque se o heptágono tem 7 lados, ele tem 7 ângulos, que estão em progressão aritmética. Aí o que a gente vai pensar? Quando eu tenho 3 termos em PA, uma maneira inteligente de escrever é x menos r, x e x mais r. Quando eu tenho 5, é x menos 2r, x menos r, x, x mais r e x mais 2r. E quando eu tenho 7,
quando eu tenho 7 termos, eu posso escrever como x menos 3r, x menos 2r, x menos r, x mais r, x mais 2r e x mais 3r. O objetivo dessa maneira inteligente é somar tudo e cancelar as razões. Que é o que eu vou fazer... Opa, cadê? Que é o que eu vou fazer agora. X menos 3r somado com x menos 2r, com x menos r, com x, x mais r, x mais 2r. Isso tudo somado tem que dar 900. Aqui estão os ângulos, ó, o primeiro, o segundo, o terceiro, o quarto, o quinto, o sexto e o sétimo. Qual é a vantagem dessa maneira inteligente? Vem aqui, ó, e eu vou cortar todas as razões. Eu vou ficar com 7x igual a 900, x é igual a 900 sobre 7, que é justamente o quarto termo. É justamente o que o cara está perguntando, e não tinha como, tá, ser outro cara. Ele só podia perguntar o quarto aqui, porque não dá para descobrir a razão. Não tem como, tá? Existem infinitas soluções para esse problema. Agora, o central, o cara do meio, tem que ser o 907. Agora, a razão pode variar. A razão pode ser 1, pode ser 2, pode ser 3, pode ser 4, 1,1, 1,2, tá? Sempre vai dar certo. E se você dividir 900 por 7... Ó, 9 por 7 dá 1, resto 2, baixo 0. Aqui vai dar 2, 14, resto 6, baixo 0. Na tabuada de 7, quem mais se aproxima de 60 é o 8, né? Dá 56, resto 4. A partir daqui é uma vírgula, bota um 0. Aqui vai ser o 5. Então vai ser 128,5 e vai embora. Por isso que é entre 128 e 129. E olhando para essa questão, me ocorreu até mais uma solução. Agora eu dando uma olhada aqui. Quem perguntou essa 33 para mim? Eu. Tá. Renara. Renara também. Geral. Entenderam? Aham. Deixa eu tentar fazer de um outro jeito também, que eu tive uma ideia aqui. Porque é o seguinte, ó. Nessa questão, ele somou os 7 e isso aqui teve que dar 900. Só que a soma dos 7 termos é o primeiro mais o sétimo vezes a quantidade de termos sobre 2. A soma dos 7 termos dá 900. E agora, olha que coisa bonita. O A1 mais o A7, ele é o A4 mais o A4. Porque a soma das posições aqui dá 8 e aqui também. Ou seja, o A1 mais o A7, ele é 2 vezes o A4. Então, ele é 2 vezes o A4 vezes 7 sobre 2. Corto 2 com 2, já acha direto o quarto termo, 900 sobre 7, que dá aproximadamente 128,5. Entenderam essa segunda solução que eu dei aí? Sim. Tá? É mais simples até do que a solução anterior, mas Menos conta, né? tem menos conta. Solução 1, solução 2. Tá? Já te ocorreu isso, Nara, numa prova, você fala assim, putz, tem 2 soluções para uma questão. Numa prova, não. Mas Numa prova, normalmente eu fico, gente, eu não sei nenhuma solução. Brincadeira. Não, mas se você tiver numa situação de prova, eu tô brincando aqui, mas se você tiver numa situação de prova, se você estiver desenvolvendo uma solução, você fala assim, pensei em uma parada melhor, termina o que você está fazendo, tá? A não ser que o que você esteja fazendo seja fazer na mão, né? Se você estiver desenvolvendo um raciocínio, termina. Eu pensei numa coisa melhor. Se fez a solução, achou a resposta, tchau, vai embora. Você pode, se sobrar tempo, usa esse teu jeito mais rápido, que você julga ser mais rápido, para conferir. Mas se sobrar tempo. Você não pode gastar muito tempo com uma questão que você já conseguiu fazer. Alguém quer perguntar alguma coisa sobre essa questão?
aqui 33, que eu fiz de dois jeitos. Então vamos seguir. Questão da Unigran Rio, 37. Observe a sequência de figuras. Eu transcrevi isso aí, é abaixo, né? Observe a figura observe a sequência de figuras construídas com bolas pretas e brancas, todas do mesmo tamanho. A figura 1 é composta por uma bola branca cercada por 8 pretas. A 2 tem 4 brancas cercadas por 12 pretas. A 3 tem 9 brancas por 16 pretas e assim por diante. Suponha que coloquemos todas as bolas referentes à figura 8 numa urna e retiremos uma ao acaso. Qual a probabilidade dela ser preta? Então vamos lá, pessoal. Vou escrever aqui a sequência da bolinha branca. A bolinha branca começa com 1, depois 4, depois 9, né? A gente já tá manjando isso aqui, né? A bolinha preta, ela é 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Depois tem 12. Depois tem 16. Tudo isso ele fala no enunciado. Certo? O lance é o seguinte. Essa questão, ela é pequena. Ele pede o oitavo termo. O oitavo termo está muito próximo. Ah, Leandro, eu quero fazer essa na mão. Pode fazer. Eu vou resolver essa questão na mão e vou resolver com um conceito, tá? Caso ele quisesse, em vez da oitava figura, se ele quisesse na 100ª figura, tá? Na oitava figura, para responder a essa questão, eu continuo, né? Aqui é 1 ao quadrado, 2 ao quadrado, 3 ao quadrado. Vai ter uma hora que vai ser 8 ao quadrado, que é a oitava figura. Aqui é 8, 12, 16. Aí eu vou embora, ó. 20, 24, 28, 32, 36. Cheguei. Eita, botei 64 aqui. Tô maluco. 36. Pronto, ó. Primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto, sexto, sétimo, oitavo. Pronto. E aqui essa sequência continua, tá? Então, ó, a probabilidade da bola ser preta, isso aqui dá 64. Eu tenho 36 bolas pretas em 100 bolas. Então é 0,36. A gente acha o gabarito, que é a letra E. Claro, essa questão do jeito que ela foi feita, tá? Eu, na prova, faria na mão sem pensar, né? Ele quer a oitava figura, pô, já sei como é que funciona. Agora, se ele quisesse, vamos supor que a Unigran Rio ou algum outro vestibular resolva repetir essa questão. Só que em vez de colocar o oitavo, ela vai colocar o 100º termo. Aí você vai precisar descobrir o termo geral. Essa de cima, a gente já viu que é n ao quadrado, né? Porque são todos os quadrados. Essa aqui de baixo, da bolinha preta, o enésimo termo é o primeiro mais n menos 1 vezes a razão, que é 4. Aqui embaixo é uma PA. Então é 8 mais 4n menos 4, é 4 mais 4n, tá? Se ele quisesse a probabilidade da 100ª bola, tá? Ser preta, perdão, na 100ª figura, se ele quisesse a probabilidade de eu tirar uma bola preta, né? Se ele quisesse esse P100, aí eu teria que fazer, ó, total de bolas pretas é 4 mais 4n. Eu vou escrever PN, tá? Depois eu vou substituir para 100. Então, na enésima figura, a probabilidade vai ser 4 mais 4n sobre, né? E lá na 100ª figura, você vai ter o total de n ao quadrado mais 4n mais 4 bolas. Então, essa é a expressão da probabilidade. O que a gente fez nesse exercício foi pegar essa expressão da probabilidade, tirar uma bolinha preta e substituir o n por 8, só que a gente fez na mão, tá? Por isso que deu 36 sobre 100, tá certo? Inclusive, ela é assim, se você quiser, ó, 4 mais 4n. Quem é malandro aqui de matemática já percebeu que isso aqui é n mais 2 ao quadrado. Que é quadrado do primeiro, mais 2 vezes o primeiro pelo segundo, mais quadrado do segundo. Quem é mais malandro ainda, percebeu que isso aqui é 4, ó, vou botar assim, ó, que multiplica n mais 1 sobre n mais 2 ao quadrado.
Essa seria a versão mais simplificada dessa probabilidade. E aí, meu amigo, tu faz para qualquer quantidade. Ah, o cara quer saber lá no 100. Enfia o 100 aí, tá? Vai ficar 404 sobre 102 ao quadrado. Essa é a tua probabilidade. E aí tu vai embora ser feliz, tá? No nosso caso aí, ele queria para 8, né? Só para mostrar para vocês que para o 8 vai funcionar, seria 4 vezes 9 sobre 10 ao quadrado, que é 36 sobre 100, que deu 0,36. Então essa aqui é como se fosse uma expressão geral da probabilidade. A questão poderia perguntar isso? Poderia. A questão poderia perguntar assim, seja Pn a probabilidade de retirar, aí já mais caminhando por Enem, né? Se o Enem fosse cobrar isso aí, ele colocaria assim, considere que Pn seja a probabilidade de eu tirar uma bola preta na enésima figura. Determine a expressão de Pn. Tá? Aí essa é seu gabarito. Tá bom? Então isso vai ser uma versão mais difícil desse tipo de questão, que é te obrigar a calcular o termo geral da sequência da bolinha preta e da bolinha branca. Alguém quer perguntar alguma coisa sobre essa questão 37? Questão 40. Sabendo que os termos da sequência 1 menos 3x, x menos 2 e 2x mais 1 formam uma PA, pode-se afirmar que a razão da PA vale. Essa questão ela é fácil e traiçoeira. Por que ela é fácil e traiçoeira? Porque ela te induz, se você não lê com atenção, a resposta errada. Você chega muito fácil na resposta errada. Quando eu tenho 3 termos em PA e eu vejo a sequência, a gente tem que usar esse conceito aqui, ó. Isso aqui é quando eu vejo a sequência. Tudo isso lá está naquela aula que eu dei para vocês, né? Se a gente tem uma sequência dada A, B, C e ela forma uma PA, o dobro do meio é igual à soma dos vizinhos. Esse papo aqui de x menos r, x e x mais r é quando tu não vê a sequência, tá? Então vamos aqui para baixo. Aqui ele está me dando a sequência. Pessoal, ver a sequência não é saber todos os números, senão não tem problema, tá? É você pelo menos, que esses números eles podem estar em função de x, de y, de z. Você não precisa conhecer os números. Então esse aqui é o A, esse é o B, esse é o C. Então eu vou usar aqui 2B igual a A mais C, tratando esse aqui como A, esse como B e esse como C. Então vamos lá. O dobro do meio é x menos 2. Aí você soma os caras da ponta. Você vai ficar com 2x menos 4 igual a 1 mais 1 dá 2. Menos 3x menos 2x dá menos x. Passa para cá dá 3x. Para lá dá 6. X é igual a 2. Aí tu vai na emoção e marca 2, letra E, e erra. Porque ele não quer saber o valor de x. Ele não te perguntou isso. Ele te perguntou qual a razão dessa PA. A razão. Ele em nenhum momento está perguntando o valor do x. Tá? E por isso que eu falei, você chega muito rápido na resposta errada. Então, se ele quer a razão da PA, você tem que substituir o x. Vai ficar ó, 1 menos 6, que dá menos 5, 2 menos 2, que dá 0, e 4 mais 1, que dá 5. Então, essa PA aqui tem razão 5. Foi isso que você errou, Sara? Acho que foi você que me perguntou essa questão. Foi, eu não enxerguei de jeito nenhum que ele tava pedindo a razão. Eu fiquei tentando. Eu tava marcando 2, 2, 2, 2, 2, e lá o gabarito só tinha a letra A, né? Aham, não entendi nada. É, essa questão dá um pouco de desespero, porque você fala, putz, não é possível, isso é simples, entendeu? É 2. Mas ele Leandra, Fala aí. eu achei menos 2, letra D. Porque eu fiz o do meio, o tipo, x menos 2, menos o anterior, que é igual a 2x mais 1, menos o anterior, entendeu? Então vamos lá. X menos 2, tá? Menos, tá? Botou o parêntese? Sim. 2x mais 1, menos x. Foi isso aqui que você fez? Isso. Vamos lá. X menos 2, menos 1 mais 3x,
igual a 2x mais 1 menos x mais 2. Aqui vai ficar 4x menos 3 igual a x mais 3. 3x é igual a 6, x é igual a 2. Você deve ter errado em algum sinal aí. Mas fazer assim é errado por quê? Não, assim tá certo. Você que errou em conta. Eu fiz do jeito que você me falou e achei 2 também. Ah, tá, entendi. Tá? Entendi. Oinara, Aí olha só. eu Oinara, confundi a razão. deixa eu te explicar uma coisa aqui para você e para todo mundo. Tá? Você escreveu que B menos A igual a C menos B, certo? Isso. Qual é a próxima linha disso? Passa esse menos B para a esquerda. Vai ficar 2B e passa esse Mesma coisa. igual a A mais C. Então, você escreveu isso e eu escrevi isso. Por isso que a gente achou o mesmo resultado. Ah, tá, entendi. Tá bom? Por isso que é uma coisa ou outra, para achar o X. Certo? Aham, mas é que eu considerei o X como a razão. Aí eu errei por conta disso. Mas tudo bem. Exatamente. Ele não está querendo o X. Tranquilo? Tranquilo. Vamos para a próxima. O produto de 3 números em progressão aritmética é 35 nonos. A soma do maior deles com o menor é 10 terços. A soma dos inversos desses 3 números vale... Beleza, hein? Beleza. Beleza. 3 números. Ó, tá falando de 3 números em PA e não tô vendo, hein? Então eu vou colocar como x menos r, x e x mais r. Aí você fala assim, Leandro, eu coloquei como A1, A2 e A3. Eu fiz assim, ó. A1, A2 e A3. E abri o A2 como A1 mais a razão e o A3 como A1 mais 2 vezes a razão. Vou conseguir fazer? Vai. Vai dar mais trabalho? Muito mais. Essa é a diferença. Por isso que essa maneira do x e do x menos r é a tal maneira inteligente, que vai te dar menos trabalho. Mas você não é obrigado a usar. Então ele fala o seguinte, ó. A soma do maior com o menor é 10 terços. Menor somado com o maior dá 10 terços. E o produto de todo mundo é 35 nonos. Então, se tu multiplicar essa galera toda aqui, ó, se multiplicar a turma toda, dá 35 nonos. Então, vamos partir aqui. Pessoal, em primeiro lugar, cortei menos R com mais R. Já achei 2x é igual a 10 terços. Já achei o x, 5 terços. Tá aí a maneira inteligente me ajudando. Então, eu sei que é 5 terços menos R vezes 5 terços vezes 5 terços mais R igual a 35 nonos. Se eu achar a razão, acabou o problema. E como é que eu vou achar a razão? Em primeiro lugar, como isso é um produto, eu vou simplificar esse 5 com esse 35, que dá 7, e esse 3 com esse 9. Então, aqui vai dar 3. Isso aqui que sobrou, pessoal, é A menos B vezes A mais B. É essa fatoração aqui, né? A menos B vezes A mais B, que é quadrado do primeiro menos o quadrado do segundo. Então, é o quadrado de 5 terços, que é 25 nonos, menos o quadrado do segundo. E isso aqui dá 7 terços. O próximo passo é a gente fazer MMC. O MMC aqui vai dar 9, tá? O MMC aqui vai dar 9. Então, aqui vai dar 25 menos 9R ao quadrado. Aqui vai por 3, igual a 21. Cancela aqui o 9. Quando você faz MMC dos dois lados, você corta o denominador. Você vai ficar com 25 menos 9R ao quadrado igual a 21. Menos 9R ao quadrado igual a menos 4. 9R ao quadrado igual a 4. R ao quadrado igual a 4 nonos. R é igual a mais ou menos 2 terços. Tá certo? Se você colocar a razão como 2 terços ou menos 2 terços, você vai achar a mesma sequência, tá? Só que ao contrário. Então, tanto faz. Eu vou usar a razão aqui 2 terços. Vamos colocar aqui. Se a razão for 2 terços,
minha sequência vai ficar x menos a razão. Vai ficar, o x é 5/3. 5/3 menos 2/3, dá 3/3, que é 1, né? O x, que é 5/3, e x mais a razão, que é 7/3. Se você usasse a razão menos 2/3, você ia achar o contrário, tá? 7/3, 5/3 e 3/3. Tá? Então, essa é a nossa sequência. 1, 5/3 e 7/3. Pronto. O problema está pedindo para a gente somar o inverso desses três números. Para fazer 1 mais 3/5 mais 3/7. O MMC aqui é 35. Vai ficar 35 mais, aqui vai por 7, vai dar 21. Aqui vai por 5, vai dar 15. Vai dar 71 sobre 35. Como você só fez MMC aqui de um lado, não pode cortar o 35, tá? Então aqui o gabarito é letra E. Essa questão é trabalhosa. Quem perguntou, entendeu? Entendi. Beleza? Foi? Sim. Pessoal, eu só vou ao banheiro rapidinho, tá? Aí quando eu voltar, a gente faz as outras aqui que ficaram faltando. Mais um monte aqui. Próximo que a gente vai fazer é essa aqui, tá? Já volto. Vamos lá. Questão 46. Uma sequência começa com o número 1 e é construída da seguinte forma. A cada termo de ordem ímpar, soma-se 5 para obter o seguinte, e a cada termo de ordem par, soma-se 8 para obter o seguinte, como mostra a sequência abaixo. O centésimo termo dessa sequência é... Pessoal, o lance é o seguinte. Centésimo termo da sequência. Essa sequência, tá? Do jeito que ela está aparecendo, não é uma PA. Você não pode ficar alternando as razões, tá? Isso não é possível. Por exemplo, aqui soma 5, depois soma 8, depois soma 5, soma 8. Então, o que vocês estão vendo aí na tela não é uma PA. Na verdade, isso aí é uma PA dentro da outra. Existe essa PA aqui, ó, nos termos que eu vou circular de azul. Existe essa PA de razão 13, né? 1, 14, 27, tá? O próximo é o 40 e vai embora. E existe a sequência vermelha,
que é o 6, 19, 32. 6, 19, 32. Né? O próximo aqui seria o 45, que também é uma PA de razão 13. Então, ele pegou essa PA azul e encaixou na vermelha. Aí deu essa figura aí que vocês estão vendo. Ele quer o centésimo termo dessa sequência, que fica alternando entre azul, vermelho, azul, vermelho. Pessoal, o lance é o seguinte. Se vocês prestarem atenção, os termos que eu circulei de vermelho, eles correspondem aos termos de ordem par. Ou seja, esse aqui é o segundo, esse aqui é o quarto, esse aqui é o sexto. Então, o centésimo termo, ele mora na sequência vermelha. Vai chegar um momento, tá, que eu vou encontrar aqui o centésimo termo. Se a gente olhar para a sequência vermelha isolada, a gente vai ver que esse aqui é o primeiro termo, esse é o segundo, esse é o terceiro, esse é o quarto. Ou seja, o segundo termo da sequência do exercício é o primeiro da vermelha isolada. O quarto termo da sequência do exercício é o segundo da vermelhinha. O sexto termo da do exercício é a terceira. Ou seja, é sempre a metade, né? Então, o centésimo termo aqui vai ser o quinquagésimo, que a gente vai chamar de B50, tá? Que é o que ele quer calcular. Ele quer esse cara aqui, ó. Ele quer o quinquagésimo termo da sequência vermelha, que corresponde ao centésimo da sequência do exercício. Aí é só usar o conceito de PA. O B50 vai ser o B1 mais 49 vezes a razão. O primeiro termo da vermelha é 6, a razão é 13, tá? Essa continha vai ser 6 mais 637. Vai dar 643, letra B. Alguém quer perguntar alguma coisa sobre essa questão? Quem perguntou entendeu o que eu fiz? Não tinha conseguido juntar essas coisas todas aí. Beleza. Mais alguém quer comentar alguma coisa? Então vamos para o próximo. 49. A progressão aritmética é formada por 9 números. A soma dos 3 primeiros dessa progressão é 5/3. E a soma dos 3 últimos é 3. O sétimo termo dessa progressão é... Pessoal, o lance é o seguinte. Vai falar assim, pô, Leandro, você já fez maneira inteligente com 3 números, já fez com 7, você pode fazer com 9. Pode usar aquela maneira inteligente para escrever 9 números? Pode. Vai escrever x menos 4r, x menos 3r, né? Até o x mais 4r. Só que essa maneira inteligente, ela é útil quando você pode cancelar a razão. Isso só é, a gente só obtém isso somando uma quantidade grande, né? Somando todo mundo, que você cancela a razão, ou somando termos em posições opostas, que não é o que vai acontecer aí. Se você somar os 3 primeiros e os 3 últimos, você não consegue cancelar a razão naquela maneira inteligente. Então não vale a pena usar, porque vai dar tanto trabalho quanto algum outro processo, tá bom? Então eu vou fazer essa de uma maneira mais genérica, que pode ser feita em todas as ocasiões que vocês esquecerem a maneira inteligente. A soma dos 3 primeiros, vamos lá, A1, A2 e A3. É 5/3. E a soma dos 3 últimos, A6, 6 ou cacete, A7, A8 e A9, dá 3. Então é isso. A soma dos 3 primeiros e a soma dos 3 últimos. Só que do jeito que isso está escrito, pessoal, a gente ficou com 6 incógnitas, né? A1, A2, A3, A7, A8 e A9. 6 incógnitas. Agora, se a gente escrever tudo em função de A1 e da razão, eu só vou ficar com 2 incógnitas. Então, eu vou ter o A1. O A2, ele é A1 mais a razão. O A3, ele é o A1 mais 2 vezes a razão. Isso é igual a 5/3. O A7, ele é o A1 mais 6R. O A8 é A1 mais 7R.
e o A9 é A1 mais 8R. Pronto. Já resolveu minha vida, porque agora eu só tenho duas incógnitas. Aqui em cima dá 3A1 mais 3R igual a 5/3. Aqui embaixo dá 3A1 mais 21R igual a 3. Pessoal, eu posso cancelar isso aí. Tá? Aqui eu vou achar o A1 e a razão. Aí eu consigo achar qualquer termo. Eu vou fazer a linha de baixo menos a linha de cima, tá? 3A1 menos 3A1, morreu. 21R menos 3R, 18R. 3 menos 5/3 aqui no rascunho, ó. Tá? 9 menos 5 dá 4/3. Então, o R vai ficar 4 sobre, passo 18 dividindo, 54. E simplificando por 2, 2/7. 2/27, perdão. Essa é a nossa razão. Agora eu vou achar o A1. Eu vou substituir, tá, na equação de cima. Vai ficar 3 vezes A1 mais 3 vezes a razão igual a 5/3. Vai ficar 3A1 mais, aqui cancela, né, dá 9, mais 2/9 igual a 5/3. Aí tu já morreu de tanto fazer conta. MMC aqui dá 9, tá? Vai ficar 27A1 mais 6 igual a 45. 45, cacete, igual a 15. E aqui é 2. Tô viajando aqui, pessoal. Viajando completamente. Mais 2 igual a 15. Vai ficar 27A1 igual a 13. A1 igual a 13 sobre 27. Aí o fiscal já tomou a tua prova já, depois que terminou isso aí. Que porra. Agora, não contente, ele quer o sétimo termo. O sétimo termo é o primeiro mais 6 vezes a razão. É o primeiro, que é 13 sobre 27, mais 6 vezes 2 sobre 27. Estou até com cãibra já. 12, tudo sobre 27, então vai ser 25 sobre 27. Letra C. Alguém quer perguntar alguma coisa sobre essa questão? Isso é trabalho braçal, tá, pessoal? O que tem de PA é isso aqui. Saber PA é escrever isso. Daqui para frente é só conta, é sistema. Tá? A PA acaba aqui. A PA começa aqui, quando você escreve isso, e acaba aqui. Depois é só trabalho braçal. Depois é resolver o sistema. Tá? E a PA volta aqui, né? Como você tem que calcular o sétimo termo. Quem perguntou essa questão aí entendeu o que eu fiz? Entendi. Eu fiz até a razão. Aí eu achei que estava errado, porque estava muito surreal. Aí eu parei. Surreal que você chama é 2 sobre 27. É, tipo, tudo mesmo. Mas aí é bom quando for assim, olha o gabarito, entendeu? Se você acha a razão como 2 sobre 27 e tem um monte de coisa sobre 27 no gabarito, sinal que você está indo num caminho bom. Beleza. Bom? Alguém quer perguntar alguma coisa sobre essa questão? Não entendeu o que eu fiz? As questões, pessoal, por exemplo, esse exercício 49, ele não foi feito para se usar a maneira inteligente. Quando você não usa a maneira inteligente e dá para usar, o tamanho da questão fica esse aí. Você vai cair num sistema e vai dar trabalho de conta. 50, tá... Acho que de dúvida era só mais esses dois aqui. Depois eu coloquei mais umas questões ali que eu já imaginei que eu fosse terminar antes do tempo de aula. 50. Eu acho que eu até fiz essa questão na sala. Na aula passada, na sala. Quem dera. Seja Sn igual a 2n ao quadrado mais 12n, uma função que calcula a soma dos n primeiros termos de uma sequência de números. É correto afirmar que o quarto termo dessa sequência vale... Pessoal, no final da aula passada, da parte teórica, eu falei o seguinte: quando ele já der uma fórmula pronta para a soma, use a fórmula que ele deu, e não o A1 mais AN vezes N sobre 2. Porque é o seguinte, se ele fala que Sn é 2n ao quadrado mais 12n,
Ele está dizendo para você, por exemplo, que o S1 é a soma dos primeiro termos, ou seja, é o primeiro termo. Porque SN, pessoal, é o quê? É A1 mais A2 mais A3 mais A4 mais mais AN. Se você fizer só S1, só está pegando isso aqui. Então, o S1 é o A1. O S1, basta você substituir o N por 1. Vai dar 2 mais 12, dá 14. Então, como o S1 coincide com o A1 vale 14. Tá? Agora, o que é o S2? O S2, né? Aqui eu vou botar S1, que é igual a 1, que é igual a 14. O S2 é isso aqui, ó. É a soma do A1 com o A2, que é 2 vezes 2 ao quadrado, mais 12 vezes 2. Vai dar 8 com 24, dá 32. Então, o A1 mais A2 dá 32. E aí, ó, vai ficar 14 mais A2 igual a 32. Você acha o A2, 18. Pronto. Descobriu o A1 e o A2, acabou o problema, porque você descobriu a sequência. Então, você sabe que a tua sequência, ela é 14, 18, tá somando 4, né? 22, 26. Pronto. O quarto termo é 26, letra B. Existe uma outra solução mais rápida para isso. Ô, Leandro, Fala aí. pode só explicar de novo por que o S1, o SN virou S1? Porque, vamos lá. O João, fica com o áudio aberto aqui, ó. O SN, não é isso? Aham, O S3 não seria isso aqui? A1 mais A2 mais A3? sim, O S2 não seria A1 mais A2? sim. Ah, Então tá. o S1 é só o A1, É entendeu? um... Tá, entendi. Beleza? Beleza. Só que eu vou dar uma outra solução para vocês agora, que é o seguinte. Se vocês fizerem o S4 é A1 mais A2 mais A3 mais A4. E se vocês fizessem o S3, que é A1 mais A2 mais A3, e subtraíssem esses dois, ó, se você fizer o S4 menos o S3, você vai cancelar o A1 com o A1, o A2 com o A2, o A3 com o A3 e já acha direto o A4. Então, pessoal, isso aqui é um jeito prático de quando ele der a fórmula da soma, você achar direto um termo, tá? Por exemplo, se ele quer o A4, é só fazer S4 menos S3. Se ele quer o A10, é só fazer o S10 menos S9. Esse outro jeito que eu fiz na solução número 1 é uma coisa assim, é um pouco mais braçal, mas você não precisa raciocinar tanto, né? Porque é só fazer o S1 e o S2. Se você fizer o S1, você encontra o A1. Se você fizer o S2, você encontra o A1 mais A2. Aí você vai encontrar a razão, né? Se você encontrar, meu amigo, o primeiro e o segundo, você consegue todos, né? Mas se eu quisesse direto no A4, era só fazer S4 menos S3. O S4 seria 2 vezes 4 ao quadrado mais 12 vezes 4. E o S3 seria 2 vezes 3 ao quadrado mais 12 vezes 3. E, obviamente, isso aqui ia dar 26. Era um jeito de você chegar direto no A4. Alguém não entendeu essa segunda solução? Vou colocar aqui solução 1. E solução 2. Tá? Já é um jeito de você chegar direto ali. Essa aqui foi a última dúvida de vocês. Ó. Questão 54. Considere a sequência gerada pela fórmula de recorrência. A1 é igual a 2 e o AN é igual a AN menos 1 mais 3. A soma dos 20 primeiros termos dessa sequência é... Pessoal, vamos lá. O problema dessa questão é essa informação, né? Pessoal, o lance é o seguinte.
O que significa AN é igual a AN menos 1 mais 3? Tá? Faltou ele colocar aqui que o N tem que ser natural maior do que 0. Né? No caso aqui, maior do que 1. Se você fizer o A2, se você trocar o N por 2, vai ficar A2 igual a A1 mais 3. Se você trocar o N por 3, vai ficar A3 igual a A2 mais 3. O que ele está querendo dizer aqui, pessoal? Ele está querendo dizer aqui o seguinte, ó. Pegue o termo anterior e some 3. Ele está querendo fazer isso aqui, ó. Vou até escrever isso. Pegue o termo e some. Isso que ele está querendo fazer. Isso é uma PA, não é? É uma PA de razão 3. Então a nossa PA é 2, 5, 8 e vai embora. Ele quer a soma dos 20 primeiros termos. Ele quer o S20, que é A1 mais A20 vezes 20 sobre 2. O nosso A20, deixa eu colocar aqui num outro lugar. Espera aí. O nosso A20 é o A1 mais 19 vezes a razão. O A1 vale 2, a razão vale 3. O nosso A20 vai dar 57 e 59. Então ele está querendo o S20, que é o A1, que é 2, mais 59 vezes 20 sobre 2, que dá 610. Quem perguntou essa questão aí entendeu o que era para fazer? Leandro, você tinha me confundido porque eu tentei substituir. Tipo, 2 ia ficar 2 igual a 3. Ou... Como é que é? Tipo assim, o AN, no caso, o A1 seria 2. Aí o N1 ficaria 0, né? O A1 seria 2, tá. O A1 não é o primeiro termo? É. Quem vem antes do primeiro termo? Ué, no caso, o primeiro termo é 2. Antes, não sei. Ah, tá. Peraí, como é que é? Quem vem antes do primeiro da fila? Quem vem? Não sei. Nem eu, ninguém. É o primeiro. É porque quando jogar o não existe o 0 da fila, né? Não existe o A0. Existe o A1. O A1 é o primeiro, que é o 2. Por isso que você não pode jogar, Sara, você não pode jogar um 1 nessa fórmula aqui. Por isso que eu comecei a partir do 2, entendeu? Isso aqui ele só tá dizendo para você o seguinte: pegue o anterior e some 3. Para mostrar isso para vocês, eu substituí o N por alguns números. Por exemplo, se você substituir o N por 10, vai ficar A10 é igual a A9 mais 3. Isso significa que você está somando 3 para chegar no próximo. Ou seja, isso significa que é uma PA de razão 3. Entendi, eu tentei, tipo, ver se tava batendo com o número, eu tentei jogar o A1 pra ver o que saía, mas eu... Se você jogasse 1, ia ficar A1 igual a A0 mais 3, só que não existe A0. Não existe o termo na posição 0, existe o termo na posição 1, que é o primeiro, entendeu? Por isso que você só pode substituir o N por 2, a partir de 2. Porque para números menores do que 2 não faz sentido, beleza? Entendi. Se fosse uma questão de uma banca mais criteriosa, ele ia colocar que o N é natural e é maior do que 1. Ele já ia te dar essa informação. Mas isso aqui estava implícito, na verdade. Na verdade, Sara, a definição de razão é muito parecida com isso aqui. O que é a razão de uma PA? É o termo da frente menos o termo de trás, não é? Certo? Uhum. Se você passar esse AN menos 1 para a esquerda, vai ficar AN menos AN menos 1 igual a 3. Ou seja, a razão é 3. Isso aqui lê-se matematicamente como a razão dessa sequência é 3. Beleza? Tá bom. E razão da PA é definida justamente dessa forma. Você pega um termo de uma posição e subtrai do termo da posição anterior. Como a gente pode fazer para qualquer posição,
Em vez de eu fixar um número de posição, eu boto N. Tá? Mas é certo, eu falo, a razão é a 10 menos a 9, a 100 menos a 99. Mas como é que eu falo isso genericamente? A N menos a N menos 1. Tá certo? Aham, tá bom. Bom, eu coloquei depois mais 3 questões e vocês não me pediram, tá? Mas como eu não passei essa daqui, essa 35, eu vou resolver com vocês agora, tá? Não se assustem com a banca, o fato de ser uma questão do IME, porque tem algumas questões do IME que dão para fazer, né? São a minoria, mas essa é uma delas, ó. Os ângulos θ1, θ2, eu vou fazer com vocês, θ3 até o θ100, são termos de uma progressão aritmética na qual o θ11 mais θ26 mais θ75 mais θ90 é igual a π sobre 4. Ele quer o valor do seno do somatório de θi com i variando de 1 até 100. Primeira coisa é explicar esse símbolo, né? Que é a letra grega sigma maiúsculo. Isso aqui significa somatório. Somatório. Quando ele escreve assim para a gente, ó, sigma θi com o i variando do 1 até o 100, isso aqui na verdade é θ1 mais θ2 mais θ3 até o θ100. Só que se você pegar algum livro de matemática de nível superior, não se escreve com reticências, tá? A gente coloca esse sigma aqui, beleza? Aí você pode falar assim, Leandro, porra, mas se esse símbolo aí é do IME, nunca vai cair nas outras bancas. Pois saibam que há 2 vestibulares atrás, a Unigran Rio colocou uma questão de matriz que tinha esse símbolo sigma. Você tinha que saber o que significava isso. Só para vocês terem noção da dimensão da coisa, né? Então vamos lá. Então fica assim, pessoal, θ1 mais θ2 mais θ3, pararararará, mais θ100. O lance é o seguinte, isso aqui que ele está querendo, que ele quer o seno dessa soma, né? Isso aqui é uma soma de PA. A soma de 100 termos é o primeiro mais o último vezes a quantidade de termos sobre 2. Ou seja, toda essa soma aí, ela é θ1 mais θ100 vezes 50, certo? Você vai multiplicar isso aí por 50. Deixa eu colocar só esse 50 mais para cá, porque se eu passar para PDF, ele vai comer o que está para fora do slide. θ1 mais θ100 vezes 50. Então acontece isso aí, pessoal. Agora, vamos olhar para o que ele deu? Vamos olhar para isso aqui? É óbvio que ele não deu isso aqui à toa, né? Tampouco esses números são aleatórios. Pessoal, qual é a soma das posições aqui? A soma das posições aqui é 101. Se você somar esse cara com esse cara, a soma das posições também dá 101. Se você somar esse com esse, a soma das posições também dá 101. Então, a gente pode dizer que aqui eu tenho 2 vezes θ1 mais θ100. Isso é igual a π sobre 4. Porque, ó, pessoal, θ11 mais θ90 é igualzinho a θ1 mais θ100. E θ26 mais θ75 é igualzinho a θ1 mais θ100. Porque o que vocês têm que analisar é sempre esta informação aqui, ó. Se AX mais AY é igual a AW mais AK, é porque X mais Y é W mais K. Ou seja, se a soma das posições der as mesmas, a soma dos termos também vai ser a mesma. Então essa era a sacada da questão. Passo 2 dividindo, você descobre que θ1 mais θ100 é π sobre 8. Então, pessoal, toda essa soma monstruosa aqui dá π sobre 8. Aí o problema simplesmente está querendo saber o seno, né? Então, isso aqui, ó, θ1 mais θ100 dá π sobre 8.
Então ele quer seno de π sobre 8 vezes 50. Agora é trigonometria, tá? Aliás, eu falei que a soma disso aqui tudo dá π sobre 8, não é verdade. Tá? Θ1 mais θ100 é π sobre 8. E a soma de tudo é π sobre 8 vezes 50. Se simplificar isso aqui, vai dar 25π sobre 4. Só que 25π sobre 4, pessoal, já deu várias voltas, né? Isso aqui, na verdade, é um seno. Tá? Ó, o ângulo 25π sobre 4. O ângulo... Opa, cacete. O 25π sobre 4, na verdade, ele é 6π mais π sobre 4. Tá? Vai dar 25π sobre 4 essa conta. O que significa 6π? Cada volta completa tem 2π. Ele deu 3 voltas completas e parou no π sobre 4. Então, o 25π sobre 4, ele coincide com o π sobre 4. Por isso que ele está querendo o seno de π sobre 4, que é o 45 graus, que é a raiz de 2 sobre 2, que é o nosso gabarito, que é a letra D de dado, tá? Só para vocês terem uma noção do nível de dificuldade da prova do IME, essa questão, pro nível do IME, é considerada uma questão extremamente fácil. Obviamente, se essa questão cair no Enem, na Unigran Rio, na Souza Marques, em outros vestibulares, na UERJ, vai entrar com uma questão com nível de dificuldade razoável, tá? Mas para a prova do IME é uma questão bem fácil. Então, sempre que eu colocar para vocês uma questão do IME, uma questão do ITA, eu vou colocar uma questão que tenha um nível de dificuldade razoável, né? Não vou colocar nada impossível aqui. Alguém não entendeu algum passo dessa questão aqui? Alguém não entendeu alguma coisa que eu fiz? Isso aqui não vai dar para fazer, nem essa. Tá, pessoal, olha só, deixa eu só fazer o último comentário aqui rapidinho, antes de liberar vocês. Apareceu aqui esse 25π sobre 4. Se você tiver dificuldade de trabalhar em radiano, passa isso aqui para grau, tá? O π é 180 graus. Então você tem... de 180 sobre 4 dá 45, é 25 vezes 45 graus. 25 vezes 45 graus. Vou fazer essa conta rapidinho aqui, apesar de eu já saber o resultado, mas só para conferir. Vou fazer aqui com vocês, tá? Porque na hora da prova vocês podem passar para grau também. 25 vezes 45 dá 1.125 graus. Então, 1.125 graus. Passou de 360? Divide por 360 e pega o resto. Vai dar resto 6, vai dar quociente 6, perdão, e resto 45. Que significa que ele deu 6 voltas e parou no 45, tá? Então, o seno de 1.125 graus é igualzinho ao seno de 45 graus, que é a raiz de 2 sobre 2. Beleza? Pessoal, alguém quer falar alguma coisa comigo? Quer fazer algum comentário, perguntar alguma coisa? Então, se quiser, pode ficar à vontade aí, enquanto eu falo. O lance é o seguinte, a aula de amanhã eu vou corrigir as dúvidas, tá? Vai ser uma aula parecida com a aula de hoje, tá? São as aulas mais importantes, que é onde eu faço os exercícios. Eu vou corrigir as dúvidas de geometria espacial, do que eu passei para casa de geometria espacial, que foram os exercícios de cilindro e prisma. Então, me mandem no privado hoje todas as dúvidas, tá? Porque, por exemplo, hoje deu para tirar as dúvidas de todo mundo, tá? Quem me mandou dúvida, eu fiz o exercício aqui. Tá? Então, a prioridade da resolução de questão é das dúvidas de vocês. Só quando vocês me mandam nada ou pouca coisa que eu coloco da minha cabeça. Tá bom? Então, me mandem as dúvidas hoje de matemática 2 no privado, que eu vou fazer todas amanhã. E na quarta-feira, como não vai ter física 2 por causa do feriado, eu vou resolver todas as dúvidas de força centrípeta e de lente. Então, vai ser uma aula também de tirada de dúvida. Beleza? Mas me mandem hoje no privado os exercícios que vocês querem que eu faça amanhã. Quanto antes vocês me mandarem, melhor para eu preparar a aula hoje ainda, tá? Porque amanhã fica muito apertado, que eu sou o primeiro tempo. Eu preciso preparar essa aula hoje. E vejo vocês na oficina 3h30, tá bom, pessoal? Então, um abraço para todo mundo aí. Até 3h30. Espero vocês na oficina aí. Tchau, tchau, gente.